Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Cada vez mais vemos ex-lutadores do UFC atuando como comentaristas, analistas e até entrevistadores. Chael Sonnen, Daniel Cormier e Michael Bisping são os exemplos mais famosos e também é muito claro notar o quanto lutadores em atividade ficam mais à vontade quando eles sentam para conversar com esses caras. Isso influencia muito nas declarações que eles vão dar nas entrevistas. Afinal, ali naquele momento ele está falando com um cara que passou pelas mesmas coisas que você e não com um jornalista que provavelmente nunca tomou um soco na cara e está te enchendo de pergunta. Isso influencia muito na hora do lutador falar exatamente o que ele pensa. Porque dias antes do UFC 269, o Michael Bisping entrevistou o Dustin Poirier e conseguiu arrancar do americano, que tem sido respeitoso até aqui, uma opinião um pouco mais forte sobre o campeão Charles do Bronx, seu rival da disputa de cinturão desse sábado. Antes eu lembro que quem clicar no primeiro link da descrição vai poder fazer sua aposta no UFC 269 lá no site da Stake, patrocinador oficial do UFC. É só entrar no site deles e investir nas lutas principais do evento. O Charles, inclusive, é o azarão rendendo 136% de lucro se vencer o Dustin, enquanto a Amanda Nunes é favoritíssima contra a Juliana Penha na coluta principal. Então corre lá no primeiro link da descrição e usa o código ENCARADA para você fazer o seu cadastro. Mas voltando, vamos ver o que o Dustin Poirier falou sobre o Charles do Bronx. Perguntaram sobre como a luta acaba no sábado, ele falou o seguinte: eu vou tirar vantagem dos erros que esse cara comete, esticando demais seus golpes, colocando muita força neles. Eu preciso apenas me sentir bem e lutar com as minhas habilidades para bater esse cara. Eu já o vi sendo confiante demais algumas vezes, ignorando os alarmes que aparecem quando ele está de frente para outros caras. Ele está sempre de cabeça alta, tentando finalizar a luta, mas ele não se preocupa muito com a defesa, e se ele fizer isso na minha frente, eu vou nocauteá-lo. O Dustin Poirier tem sido muito respeitoso com Charles durante toda a promoção do UFC 269, e essa declaração dele não é necessariamente uma provocação ou uma farpa, é simplesmente o que ele pensa. Ele tanto respeita o Charles do Bronx que ele deu uma declaração muito legal também na coletiva de imprensa pré-UFC 269, além de elogiar o Michael Bisping, que é um dos caras que ele mais respeita, e talvez por isso ele tenha ficado tão à vontade na entrevista com o inglês. Ele deu um dos melhores elogios, dos elogios mais possíveis que ele poderia dar pro Charles do Bronx. For sure, man. I've been watching that guy a long time. We've both been in the same waters, 45, 55 for the last decade in the UFC. And there's a list of guys that when they won the belt was really special to me, and he's on that list. You know, Bisping's on that list. Robbie Lawler's on that list. Underdogs. The guys who, you know, of course everybody's fighting against adversity, but the guys who were counted out a couple times and made it happen. And I'm trying to add my name to that list. That's the goal here this weekend. There's so many variables when you're talking about dangers in mixed martial arts. He's as dangerous as any of the other top guys I've fought, just in different areas. You know, his submission game, numbers don't lie. He's one of the most dangerous, most dangerous ever to hit the canvas in the UFC. And we didn't put that aside in training camp. You know, we really focus on defense and fight IQ on the ground and where I'm at in the rounds and risks we need to take. So, you know, he's very dangerous. Ser confiante é diferente de ser desrespeitoso ou arrogante. O que me chama a atenção aqui é que o Dustin Poirier, quando ele fala sobre esse aspecto da luta contra o Charles do Bronx, ele está chamando a atenção do brasileiro, que se assistir essa entrevista vai ficar ainda mais ligado que não pode vacilar na trocação. E é claro, eu sei, o Charles do Bronx sabe muito bem se cuidar, ele sabe muito bem os cuidados que ele tem que tomar. É claro que ele não está indo para a luta contra o Poirier achando que vai fazer o que bem entende. Ele tem que tomar cuidado sim, porque o Poirier é perigoso e ele sabe disso. Mas quando o Dustin fala isso com a certeza dessa forma como ele falou nessa entrevista contra o Michael Bisping, me passa a impressão de que é isso que ele espera que vai acontecer. E deixar isso claro para o mundo inteiro é, para mim, na minha opinião, um tremendo tiro no pé a poucos dias da luta. Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam das declarações do Dustin Poirier? Faz sentido o que ele está falando? Ele de fato encontrou a brecha, o erro no jogo do Charles? Ou ele está apostando num vacilo que não vai acontecer na noite de sábado no UFC 269? Comenta aí.